E hoje, nessa mensagem avulsa, eu também quero falar sobre um salmo, salmo de número 40. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir comigo, ligar ela no seu celular, acompanhar no seu esboço. Eu coloquei o salmo todo no esboço, e aí o João falou, vai ser um estudo, né? Olha o tamanho do texto. Eu falei, eu vou ler o texto todo, que se pelo menos eu não conseguir expressar aquilo que Deus colocou no meu coração, você já vai embora abençoado só pela palavra de Deus, amém? Então vamos ler o salmo, esse salmo maravilhoso, salmo conhecido de muitos irmãos, salmo de número 40. Diz assim a santa palavra de Deus: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e se alegrem em ti todos os que te buscam. Digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Pai, nós te damos graças nessa manhã pela tua santa palavra. Nós te agradecemos porque temos acesso a essa palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra, ela salta aos nossos olhos como verdade eterna. Nós pedimos agora que, ao proclamarmos a tua palavra, o teu Santo Espírito, com total liberdade no nosso meio, possa iluminar o nosso entendimento, trazer compreensão daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que nós possamos, com esse salmo, aprender, Pai, aprender a confiar em Ti e aprender o que significa, Pai, colocar toda a nossa confiança no Senhor. Nos ajude a entender essas verdades, com graça e misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Este é um salmo de Davi, um salmo davídico. Esse salmo, ele combina duas realidades. Essas duas realidades são louvor e súplica. Esse salmo, ele combina essas duas realidades. Nessa ordem, louvor e súplica. Diferente de muitos outros salmos, onde o salmista expressa primeiro a sua súplica, a sua necessidade, e termina o salmo louvando a Deus. Davi, nesse salmo, ele expressa o louvor e a súplica. Aqui ele está relatando um livramento passado,
mas também está colocando para Deus em oração um auxílio que ele necessita para hoje, no presente. Nós temos essas duas realidades. E todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos vivendo uma dessas realidades. Dentro da nossa vida, a gente está vivendo ou louvando ou suplicando a Deus. Você pode estar nessa primeira realidade, nesse momento da vida em que as coisas parecem funcionar tudo perfeitamente bem, onde o mundo lá fora fala, olha, eu estou numa maré de sorte, parece que tudo está dando certo para a minha vida, parece que a vida está me sorrindo todas as manhãs, né? Talvez essa seja a sua realidade, você acorda de madrugada para agradecer. Eu falo para minha esposa que ela precisava, né, acordar de madrugada e falar, Senhor, obrigado por esse marido. Né, agradecer a Deus, né? Mas tem momentos da nossa vida que a gente não sabe o que fazer para agradecer. As coisas vão dando tudo certo. Você, sem esperar, de repente, recebe um aumento salarial, ou uma promoção no emprego. Os filhos estão com saúde, o casamento está tudo bem. Você tem um pé de jabuticaba que dá jabuticaba o ano inteiro. Dá vontade, você vai lá e pega. Não dá nem flor, já sai direto a fruta. Maré de sorte, maré de bênção. As coisas simplesmente acontecem. É o Corinthians de 2011, 2012 ali, né? Uma maré boa. Uma maré onde tudo vai dando certo. Mas talvez você esteja nessa outra realidade. Uma realidade mais difícil, onde as coisas não saem como a gente planejou, onde as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, que no caso é o Corinthians de hoje, né? O sofrimento, o maré difícil, o tempos difíceis, e com uma frequência talvez maior do que a gente gostaria, a gente passa por dias difíceis. A gente passa pelo luto, a gente passa muitas vezes por um vale de enfermidade, ou conosco, ou com um dos nossos. A gente passa por problemas financeiros, a gente passa por dificuldades, pela calamidade. Muitos aqui já passaram por uma falência, talvez. Estava tudo bem, de repente tudo desmorona. É o que aconteceu com os nossos irmãos no sul do país. Estava tudo bem com alguns, até que um dia a água começou a subir e não parou mais. Momentos de catástrofe, de dificuldades. Momentos onde que no nosso coração, o que vem na nossa boca são sempre súplicas, pedidos. Mas o deserto, esse deserto que a gente passa é inevitável. Se tem uma coisa que nivela todos nós é o sofrimento. Todos nós passamos pelo sofrimento. O sofrimento é inevitável. Se você poupa muito seus filhos do sofrimento, ele vai ter um choque de realidade na vida e pode ficar uma criança um tanto quanto depressiva. Porque o sofrimento faz parte da vida humana, desse cenário humano em que nós vivemos no mundo caído, nós sofremos. Mas o deserto não é só inevitável, mas eu também considero necessário. Talvez são nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente cresce mais. Talvez são nos momentos mais áridos, nos desertos mais difíceis da nossa vida, que a gente aprende a confiar mais em Deus. Deserto não é só inevitável, talvez seja necessário. É na fornalha do sofrimento onde o nosso caráter está sendo forjado, onde os nossos princípios estão sendo moldados por Deus. Talvez se não fosse pelo sofrimento, você não reconheceria o quanto você precisa de Deus. Talvez se não fosse o sofrimento, você não reconheceria a sua carência de uma intervenção divina. Talvez se não fosse o sofrimento, você não se achegaria a Deus. Você não viria até Deus. E como o salmista termina esse salmo que nós lemos, ele diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu não tenho recursos suficientes, eu não tenho como resolver os meus problemas, eu não tenho como sair dessa enrascada que às vezes eu mesmo coloquei diante de mim,
Eu não sou capaz de dar conta de todas as demandas que a vida tem colocado em cima de mim, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Ele sabe o quanto eu preciso dEle, e eu reconheço isso. Porque no sofrimento a gente reconhece isso. Eu preciso de Deus. Eu não tenho mais para onde correr. E à medida em que essa dependência de Deus aparece na nossa vida, à medida em que o sofrimento vai nos empurrando para mais perto de Deus, à medida em que a gente reconhece a nossa pequenez e à medida em que a gente começa a depender mais de Deus, aquilo que era deserto na nossa vida começa a se transformar em mananciais de água. Aquilo que era dificuldade para nós começa a se tornar em vitória. Aquilo que talvez você diz, olha, isso vai me matar, vira um testemunho. É isso que acontece. É Paulo escrevendo aos Filipenses, porque quando você se achega a Deus, você começa a enxergar o sofrimento diferente. Você vê como oportunidades, como crescimento, como dependência de Deus. E Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, as coisas ruins que têm me acontecido, fiquem tranquilos, porque isso tem contribuído para o crescimento do Evangelho. As minhas cadeias estão fazendo com que outros se acheguem a Jesus. Não somente toda a guarda pretoriana, mas também os irmãos estão sendo motivados pelas minhas cadeias a pregar o Evangelho com mais ousadia. Paulo está escrevendo aos Filipenses. Olha, o meu sofrimento está produzindo fruto bom. Não é isso que a palavra diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o sofrimento não é diferente. Ele coopera para o teu bem. Mesmo que você não está enxergando hoje, esse sofrimento vai trazer para você frutos de bem. Vai trazer para você a glória de Deus. Foi isso que o salmista experimentou aqui no Salmo 40. Ele diz, o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim. O Senhor transformou a minha realidade. Ele ouviu o meu clamor e me tirou de um poço de destruição, me tirou de um atoleiro de lama. O Senhor se inclinou para mim. É assim que o salmo começa, o salmista expressando um livramento. Ele, olha, o Senhor me livrou. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que livra. O nosso Deus é um Deus que faz milagre. O nosso Deus é um Deus que pode intervir na sua vida hoje. Esse é o nosso Deus. Um Deus que livra, um Deus que liberta. Um Deus que tira você do poço, de um lamaçal. O seu Deus, Ele não tem medo de sujar a mão, Ele te busca aonde você estiver. Não importa o lugar que você esteja, se é o lugar mais sujo, você está na lama, é lá que Deus te busca e faz um milagre na tua vida. É isso que Deus faz. É um Deus que livra, é assim que começa o Salmo. Ele livra você e te coloca sobre a rocha. Ele firma os seus pés num lugar seguro. Coloca um novo cântico na sua boca e um hino de louvor. Faz quanto tempo, meu irmão, que você não canta um cântico novo? Faz quanto tempo que você não canta sozinho na rua? Que você assovia leve? Faz quanto tempo que você não tem esses motivos de agradecer a Deus, que você não sabe o que faz, e quando você vê, você está cantarolando na rua, cantando no banheiro, os vizinhos ficam até preocupados. Eu canto muito no banheiro, para não cantar na frente de vocês. Mas como eu sou baterista também, então eu canto, eu bato nas paredes, e aí o meu vizinho, nós temos um amigo em comum, mulher do meu vizinho, na verdade, tem uma amiga que é muito amiga nossa, e aí um dia ela perguntou, falou, viu, aquele pastor da sua igreja lá, ele é doido? Porque minha casa é uma casa geminada, né, então é parede com parede, eu fico tocando nos azulejos lá, ela falou, mas é uma barulheira, aquele toma banho, parece que ele está se batendo. Falou, não, eu estou adorando, eu estou louvando, porque eu tenho motivo de agradecer. Faz quanto tempo que você não se sente assim? Mas eu estou aqui para te dizer que Deus pode e Deus vai fazer isso na sua vida.
Deus vai te tirar desse lamaçal, desse poço, vai te colocar sobre uma rocha, vai firmar os seus passos e vai colocar na sua boca um novo cântico. Um cântico de louvor a Deus. O salmista viveu isso na prática. O salmista viveu isso. E ele diz: as pessoas olhavam para mim e louvavam a Deus. As pessoas viam essa minha alegria e louvavam a Deus, porque a vida daquele que Deus transforma vira testemunho. As pessoas vão te ver andando na rua e vão glorificar a Deus, falar: olha o que Deus fez na vida desse rapaz. Olha onde ele estava e olha onde ele está hoje. Olha o que Deus fez na vida dele. Louvado seja Deus por isso. Sua vida vai virar um testemunho da fidelidade de Deus e da intervenção de Deus. É isso que a gente quer. Que a nossa vida seja assim, um testemunho. Que a gente não precise usar palavras. Que a gente não precise viver pregando, mas que a gente pregue vivendo. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus. É isso que eu desejo para a sua vida. Que você viva isso. Que você experimente isso que o salmista experimentou. É isso que a gente quer. E a pergunta que eu faço hoje, pergunta que eu faço para você e que eu faço para a Bíblia, para esse salmo, é como que eu faço para viver isso? Porque eu quero isso. Eu quero ser pequeno, como o salmista diz, dependente de Deus. Quero que Ele me livre, quero que Ele me tire dessa situação difícil, me coloque sobre a rocha e que a minha vida seja um testemunho. Eu quero isso. E o que eu faço para conseguir isso? E aqui o salmista, ele já dá o conselho no começo do salmo. Davi, ele já passa a fita para nós de cara. No versículo 1 ele diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Algumas versões dizem: esperei confiantemente pelo Senhor. Outras versões dizem: esperei pacientemente pelo Senhor. Essa espera paciente, a palavra traduzida aqui para toda a minha esperança, ou essa palavra confiantemente, ela representa uma duplicação intensiva do verbo esperar, ou seja, eu esperei, e o Senhor se inclinou para mim. Essa força desse esperar com paciência. Davi, ele não estava esperando pelos seus amigos. Davi não estava esperando pelo seu exército poderoso. Davi não esperava que as suas riquezas o livrassem, mas ele espera pelo Senhor e ele espera pacientemente. Ele espera confiantemente. Não é esse tipo de esperança que muitas vezes nós temos. Porque a nossa esperança muitas vezes é assim: olha, eu vou esperar porque vai que Deus faz. Eu vou esperar para ver se acontece. Mas a esperança aqui é esperar até que aconteça. Não vou esperar para ver se vai acontecer, eu vou esperar até acontecer. E por quê? Porque é do Senhor que nós estamos falando. É daquele que não muda. Nós estamos esperando no Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou que vai te socorrer, Ele socorre. Se Ele falou que vai estar com você, Ele vai estar com você todos os dias. Não é esperar para ver se, é esperar até que, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu não muda. Não é uma questão de que se vai fazer, mas quando. Deus vai agir. Deus vai se inclinar. Deus vai estar com você. Então a parte que cabe a nós, a parte que nos cabe é colocar toda a nossa confiança no Senhor. É isso que cabe a nós. Colocar toda a nossa confiança no Senhor. E o resto do salmo, ele oferece para nós algumas bases dessa confiança. O salmo oferece para nós algumas verdades que eu classifiquei como bases da confiança no Senhor. E eu quero compartilhar com você, mesmo que rapidamente nessa manhã. Primeira base
é a felicidade dos que confiam no Senhor. Você possivelmente está com o seu esboço. Você pode preencher a felicidade dos que confiam no Senhor. Essa é a primeira base dos que confiam, a felicidade. O texto diz, o Salmo, no versículo 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Como é feliz. A felicidade de Davi, ela é decorrente do fato de que ele colocou toda a sua confiança no Senhor. E aí o fruto dessa confiança é felicidade. Porque talvez a gente diz que está colocando a confiança no Senhor, mas a gente está triste demais. Porque talvez não seja toda a confiança colocada em Deus. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é aquele que coloca no Senhor toda a sua confiança. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a confiança simples e fiel em Deus é o sinal certo da bem-aventurança, é o sinal certo da felicidade. O homem pode ser tão pobre quanto Lázaro, tão odiado como Mardoqueu, tão doente como Ezequias, tão só quanto Elias, mas enquanto a sua mão de fé puder manter-se agarrada em Deus, não há aflição que o exclua de ser contado entre os bem-aventurados. Não importa. Não importa se você é odiado, se você está sozinho, não importa se você é pobre, se você é rico, se a sua mão de fé está confiante em Deus, nenhuma aflição pode te tirar de ser contado entre os felizes. Felizes são aqueles que seguram na mão de Deus. É isso que faz de você alguém feliz. Não são as circunstâncias, não é você estar cercado de amigos. Você pode estar sozinho, não é você estar cercado de riquezas, você pode estar pobre. Não é você estar cercado de saúde, você pode estar doente. O que faz de você feliz é a sua convicção de que a tua mão está segurando na mão de Deus e é ali que você está colocando a tua confiança. É isso que faz a felicidade. Essa é a base da confiança. A gente está sempre feliz. Sempre feliz. O crente parece bobo, né? Está sempre feliz, ou deveria estar, porque não são as circunstâncias que regem a nossa vida, mas é a nossa confiança no eterno. Precisamos estar sempre felizes, levar a vida com leveza, com felicidade, sorrir mais. A felicidade, Ed René Kivitz diz que a felicidade não é um lugar aonde se chega, mas é um jeito como se vai. Felicidade não é um lugar que você vai chegar. Olha, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Que eu não aguento mais trabalhar. Esse país é uma vergonha, eu já tenho 33 anos, eles querem que eu continue trabalhando. Mas quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Aí os aposentados estão tudo falando, ai, como eu queria voltar a trabalhar, para ver gente. Porque ou você é feliz e caminha feliz, ou você nunca vai encontrar felicidade, porque não é um lugar onde a gente chega, é um modo como a gente vive. Viver feliz, viver em felicidade. Aqueles que confiam no Senhor vivem felizes, porque sabem que do Senhor vem o socorro, na aflição vem o socorro, no momento de abundância vem o louvor. Estamos sempre contentes e felizes, apesar de todas as circunstâncias. O mesmo apóstolo Paulo diz, eu posso ter tudo e posso não ter nada. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aqui, é naquele que me fortalece que eu encontro felicidade. Não são nas circunstâncias. E o mais interessante desse versículo, é que na parte B do versículo, ele mostra um grande inimigo da nossa felicidade. Na parte B do versículo ele diz assim, não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Um inimigo da nossa felicidade é ficar olhando para os outros, tentando seguir a vida dos outros. É ficar olhando em volta.
é ficar olhando a vida do outro, não com uma perspectiva generosa e tentando ver aquilo que eu posso servir, ajudar ou compartilhar, mas olhando a vida e pensando assim, poxa vida, eu não sou feliz porque eu não tenho o que o outro tem. Se eu tivesse o que você tem, eu também seria feliz como você. Esse é um grande inimigo da nossa alegria, é ficar indo atrás dos outros, é comparar a vida com o orgulhoso, é buscar no método do orgulhoso a felicidade. É isso que tira a nossa felicidade, ficar olhando para os outros, com esse olhar de tentar encontrar o segredo da felicidade na vida do outro. O pastor Marcelo Gomes tem ele conta uma parábola, né? uma ilustração muito interessante. Ele diz que todos nós estamos num grande saguão, num grande hall. Esse hall, ele é redondo, é um grande hall redondo, onde tem várias portas. E esse hall, ali onde nós estamos, é a vida. E para nós foi dado um molho com muitas chaves. E ele falou que existe alguns tipos de pessoa. Tem a pessoa que pega a chave, coloca na porta e abre de primeira. Ele classifica essas pessoas como as insuportáveis, né? A pessoa que parece que dá certo muito rápido. Parece que tudo que põe a mão dá certo, né? A pessoa é bonita, casa com outro bonito, os filhos são bonitos. Aí o que põe a mão, você tem uma profissão faz 25 anos. Aí essa pessoa vem, coloca a mão, com 2 meses está ganhando mais do que você. É a pessoa que está lá, você está pescando, faz 2 dias que você está no seu caiaque ali, procurando um peixe, o cara vai lá, num barquinho de madeira, joga, puxa o peixe de primeira. Insuportável, né? Não dá para ficar perto. Mas existe essa primeira pessoa que coloca, vira e entra. Aí tem a segunda pessoa, que é a pessoa metódica, pessoa que já monta todo um esquema. Ela já pega o molho de chave, ela diz assim, não, eu vou começar daqui, vou segurando as chaves que eu for testando, e eu sei que uma hora a porta vai abrir. Pessoa que organiza, pessoa que está fazendo a vida acontecer de uma forma organizada. Ela não coloca e abre na primeira, mas ela está organizada para abrir a porta. E aí tem os desesperados, que é você possivelmente, que está com o molho de chave na mão, tudo bagunçado, olhando para o lado. E aí você vê que um entrou, daí você fica colocando sempre a mesma chave e fala, não tem, a minha não abre, a sua abriu. Muitas vezes somos nós, que de tanto olhar o outro, que está entrando na porta, olhando o outro que está organizando a chave, a gente não consegue focar na nossa porta. E a gente nunca abre. Porque a gente fica imaginando que ou tem sorte, ou tem alguma coisa errada. Porque a gente olha para o lado. Olha para Deus. Coloca a sua confiança em Deus. Felicidade é um modo que a gente vai vivendo. Porque a gente confia no Senhor. Não fica preocupado com o outro nesse sentido. Coloque no Senhor a sua confiança e seja bem-aventurado. Seja feliz. Segunda base que eu encontro nesse salmo, daqueles que confiam no Senhor, é a completa devoção ao Senhor. Complete aí no seu esboço, devoção. A completa devoção ao Senhor. Pergunta que surge, o que fazer para a gente expressar a gratidão a Deus pelos seus gloriosos feitos? A gente coloca confiança no Senhor e Ele nos atende. Essa é a certeza da nossa vida. Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Mas quando o Senhor vem, quando Ele se inclina, como o salmista diz, quando Ele me tira do poço, o que eu faço para agradecer a Deus? Depois de estar no poço, de não ter mais perspectiva de vida nenhuma, de uma vida sem luz, o salmista está expressando aqui, possivelmente é uma metáfora, ele não está dentro do poço. Quem foi colocado dentro do poço foi Jeremias. Davi, ele está usando uma metáfora, ele diz, olha, eu me sinto como se eu estivesse dentro do poço, lugar escuro,
eu não enxergo saída, eu não tenho como sair desse lugar que eu estou, sem luz, sem esperança. E ele vai além e diz: olha, eu me sinto como num lamaçal, como se eu estivesse andando na lama. Você já andou na lama? Quando a gente pedalava, né, Jonas? A gente faz um tempinho que a gente não pedala. Mas eu já pedalei e a gente pegou alguns lugares com muita lama. E aí você desce da bicicleta, porque na bicicleta é impossível, porque em pé já é difícil. E aí você não consegue firmar os seus passos, porque é um ambiente escorregadio. Você segura a bicicleta, abre a perna e começa a escorregar. E dependendo do lamaçal, quanto mais você se mexe, mais sua perna vai atolando na lama. É esse sentimento que Davi está. Olha, parece que quanto mais eu tento sair desse lugar, mais eu me afundo. Eu não vejo mais perspectiva, nem expectativa de vida nenhuma. E aí o Senhor se inclina para essa situação, e aí tira Davi desse lugar de lama, desse poço, e em contradição a isso ele diz: olha, o Senhor me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, não estou mais andando na lama, eu estou com os meus passos firmados na rocha, e Ele colocou na minha boca um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Se isso acontece com você, o que você faz? Como que a gente agradece a Deus, depois de ser liberto de tudo isso? Que oferta que a gente deve trazer? Que tipo de adoração? Que tipo de sacrifício a gente oferece a Deus? E olha o que o texto diz, o Salmo, no versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Davi aqui não está falando contra os ritos estabelecidos pelo próprio Deus no culto, que são os sacrifícios, as ofertas. Mas o que Davi está nos ensinando aqui é uma verdade maravilhosa. E é uma verdade que perdura até hoje. E a verdade é que Deus não quer ritos sagrados divorciados da vida. Deus não quer só coreografias. Deus não quer nenhum tipo de rito sagrado que não saia da tua vida, do teu coração, que seja apenas algo da tua religiosidade. Não é isso que Deus espera. Jesus disse que o Pai não está procurando adoração. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer música, Ele quer adoração. Deus não quer ritos sagrados, Ele quer vida. É isso que eu vejo nesse salmo. Adoração vai muito além das nossas exclamações verbais. É mais do que as nossas ofertas e sacrifícios. Ela envolve a nossa própria vida como oferta. Em obediência a Deus. Obediência. 1 Samuel 15, 22 vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Meu pai me corrigia com essa frase. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você querer agradar o seu pai se você o desobedece. Hoje eu sei isso muito bem. Obedecer é melhor do que ofertas. Obedecer é melhor do que sacrifício. Antes da oferta, precisa vir o coração do ofertante. É isso que você aprende aqui no momento da oferta, como nós fazemos. É gratidão, é generosidade, não é dar dinheiro. Se Deus não tem o coração, se Deus não tem o seu coração, Ele não quer o teu dinheiro. Se Deus não tem o coração, não tem o teu coração, Ele não quer um pouco do seu tempo. Se Deus não tem a tua vida, Ele não quer a tua coreografia, não quer os seus ritos religiosos. Se Deus não tem a tua vida e o teu coração, Ele não quer mais nada. Se Deus não tem o seu louvor, Ele não quer a sua música. Se Deus não tem você durante toda a semana, Ele não quer você aqui 1h30, levantando a sua mão e saindo daqui para uma vida totalmente longe dEle. Não são os ritos religiosos, é uma completa devoção.
Quem confia em Deus vive de acordo com essa confiança. É algo que a gente perdeu no caminho, essa coerência daquilo que a gente fala e daquilo que a gente vive na prática, daquilo que está dentro de nós de verdade. A gente perdeu isso, porque a gente diz que confia em Deus, e aí durante a semana todos os nossos atos são de alguém que simplesmente está correndo atrás da vida, que está esperando da própria força encontrar aquilo que só pode vir das mãos de Deus. A gente precisa ter um coração devoto. Toda a nossa devoção, toda a nossa confiança, toda a nossa vida, ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É isso que o Senhor deseja, completa devoção. Essa é a base daqueles que confiam. Eles confiam e eles vivem de acordo com quem confia. Eles estão sendo transformados de dentro para fora. A vida que eles têm é uma vida essencial e não aparente. É isso que nós aprendemos aqui durante toda a série de mensagens que terminamos semana passada. Deus não quer aparência, Ele quer essência. É de dentro para fora. Os que confiam no Senhor confiam de todo o coração, entrega tudo. É vida, é coração, é ação, é emoção, é tudo. Deus deseja a sua completa devoção. E o terceiro ponto, terceira base, daqueles que confiam, daqueles que depositam toda a sua confiança, é uma vida de oração. O salmo termina com uma oração. O livramento de Deus no passado não nos isenta de novas batalhas. Deus, Ele livrou Davi do poço, do lamaçal, mas isso não significava que Davi não precisava mais de Deus. Não significa que, se Deus te alcançou hoje, e te livrou de muitos problemas, isso não significa que seu filho não pode ficar doente amanhã, e que você não vai precisar colocar diante de Deus isso em oração. Deus livrar o seu filho, não significa que as coisas não podem dar errado no seu trabalho. Por isso que uma das bases da nossa confiança em Deus é uma constante vida de oração. A gente está sempre em oração com o nosso Deus. A gente não pode esquecer a importância da oração. Esse falar com Deus, falar com o Criador do universo, falar com aquele que te fez, falar das tuas necessidades com aquele que te criou. Muitos não conseguem e não falam com Deus, e você tem essa oportunidade. Você aceitou a Cristo como seu Salvador, e a Bíblia fala que Ele abriu um novo e vivo caminho até o Pai. Através de Cristo Jesus, diante de Deus, você encontra diálogo. Para mim, esse é o maior benefício do sacrifício de Cristo. Não é não ir para o inferno. Quando nós celebramos a ceia aqui, nós não estamos falando, olha, graças a Deus eu não vou para o inferno. Você não vai mesmo, mas Cristo morreu para que você tivesse um relacionamento de novo com Deus. E aí você diz que confia no Senhor e você não fala com Ele. Você não coloca diante do Senhor as suas petições. Davi está colocando a partir do verso 11. O salmista aqui coloca uma série de pedidos a Deus. Ele diz, não me negue a tua misericórdia. Agrada-te, Senhor, em me libertar. Ele faz até uma oração urgente, ele fala, apressa-te, Senhor. Agiliza para nós. É falar com Deus. É colocar diante de Deus as nossas necessidades. Colocar no altar de Deus.
Sabe o que atrapalha a gente confiar em Deus? É talvez a gente falar da nossa vida e dos nossos problemas com todo mundo, menos com Deus. A mulher está com um problema no casamento, ela chora as pitangas para todo mundo do trabalho, mas não dobra o joelho e não fala com Deus. O cara está com um problema na empresa, e aí ele comenta isso com todos os seus amigos, todos os seus companheiros de trabalho, seus amigos empresários, mas ele não dobra o joelho e não fala com Deus. Isso que atrapalha a nossa confiança. Às vezes a gente fala por demais, e eu não estou falando que você não pode conversar e falar com os outros, com os seus irmãos na fé sobre os seus problemas. A Bíblia diz que a conversa é pedagógica, a conversa ela precisa acontecer. A Bíblia diz, olha, confessem os pecados uns dos outros, entre vocês, para que vocês se fortaleçam. Contem os problemas uns dos outros, para que vocês possam se ajudar. Mas existe também um limite, porque você está falando tudo para todo mundo, menos para Deus. Talvez na sua mente você pense que de tanto falar, alguém vai falar, peraí, eu vou te ajudar. Sendo que aquilo que você precisa, sendo que aquele que está sentado num alto e sublime trono, que comanda todas as coisas, está à disposição para te ajudar. No muito falar a gente acha que vai aparecer alguém com uma solução, né? Fica se fazendo de coitadinho às vezes. Fala, alguém vai ficar com dó de mim, alguém vai me socorrer. Mas o salmista está reconhecendo aqui que pessoas e coisas não podiam socorrer. Ele coloca a sua oração diante de Deus, a sua petição, porque ele sabe que aquilo que precisa só pode vir das mãos de Deus. E essa é uma verdade que você precisa levar para a tua casa hoje. Deus é aquele que pode te libertar. Deus é o seu amparo. Deus não só te salvou das lutas do passado, mas Deus também vai te livrar dos desafios futuros. Vai te ajudar nos desafios futuros. É do Senhor que vem o amparo, é do Senhor que vem a ajuda. É do Senhor que vem o nosso socorro. Que nós aprendamos a colocar diante de Deus os nossos pedidos. Porque, no mínimo, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento vai guardar a mente e o coração de vocês. Porque o que atrapalha a nossa vida difícil é essa ansiedade, não é? Porque os problemas, talvez nós sabemos que uma hora vão se resolver, mas viver com essa ansiedade, viver com a mente e o coração inquieto, que a Bíblia diz e que Deus nos promete é isso. Coloquem todas as suas petições diante do Senhor, e a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Cultive uma vida de oração. Esse é um pilar de quem coloca no Senhor toda a sua confiança. Eu quero concluir dizendo que eu não sei qual fase da vida que você está vivendo. Não sei se você está vivendo a primeira parte desse salmo, essa parte de louvor. Não sei se você está vivendo a segunda parte, essa parte onde tudo está se desmoronando. Mas o que eu sei é que o seu desafio é colocar toda a sua confiança no Senhor. É isso que eu quero te falar nessa manhã. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Isso deságua e desabrocha em 3 verdades. A primeira, como nós vimos, é que na confiança nós encontramos a verdadeira felicidade. Você é um bem-aventurado de confiar em Deus. Você não vai perder por confiar em Deus. Você é um bem-aventurado por confiar em Deus. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. E nós entregamos completamente a Deus a nossa vida em devoção. Isso faz parte de quem confia. Quem confia entrega. E entrega tudo. De corpo e alma. Com ações e emoções. De todo o coração e com toda a força. E por último, a gente nutre uma vida de oração. Quem confia no Senhor está constantemente falando com Ele. Falando com Ele, agradecendo pelas vitórias no passado e colocando diante dEle as nossas petições para os desafios de hoje. É isso que esse salmo diz
É isso que a palavra de Deus mostra para nós. Que nós vivamos assim segundo a palavra de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém, irmãos? Que a sua vida seja um testemunho disso. Essa vai ser a nossa oração para encerrar. Quero que as pessoas olhem para nós e digam: olha, glorificado seja Deus pela vida do Fernando. Olha o que aconteceu na vida do Ricardinho. Olha o que aconteceu com o Alfredo. Olha o que aconteceu. Que as pessoas vejam vocês e glorifiquem a Deus, porque vocês confiaram no Senhor, foram socorridos por Ele, colocados sobre a rocha, e um louvor, um novo cântico sai da boca de vocês. Isso é testemunho da graça de Deus. Vamos orar? Amém? Senhor, graças nós te damos mais uma vez pela tua santa palavra. Eu te agradeço, te louvo, faço isso com o coração cheio de temor diante do Senhor. Temor porque sabemos, Pai, que o Senhor espera de nós obediência acima de sacrifício. Que uma palavra como essa vai requerer de nós obediência. Nós queremos viver isso, Pai, uma vida de obediência, confiando plenamente no Senhor. Ajude-nos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa interceder por nós, nos ajudar, possa estar do nosso lado, Pai, nos motivando a viver essa vida confiante, que nada abale a nossa confiança. Que nos momentos, Pai, de abundância, nós possamos glorificar o Teu nome, te entregar louvores, mesmo que da nossa boca não consiga expressar todas as palavras, assim como o salmista diz, nós queremos contá-las, mas elas são tão grandes que nós não conseguimos. Nós queremos, Pai, te louvar. Se existissem palavras para descrever, nós a diríamos. Mas, Senhor, nós te pedimos que a nossa confiança esteja depositada no Senhor, para que essa vida seja uma realidade. Nos ajude, Pai, dê força a cada um que está aqui nessa noite, para que nessa manhã, para que o Senhor possa, Pai, realmente ser glorificado na nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua palavra mais uma vez, nós te agradecemos e oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.